Olá, olá, olá! Bora pro nosso 12º episódio do Ayurcast. Hoje a gente vai falar sobre o que são os doshas. No episódio passado, eu estava falando para você um pouquinho sobre os sabores dos alimentos, né? Que é como a Ayurveda descreve a nutrição, né? Como que a gente nutre bem os nossos tecidos, né? Para a gente poder ter saúde, bem-estar, qualidade de vida. O Ayurveda não separa alimentos por carboidratos, proteínas, macro e micronutrientes como a nutrição moderna, né? Ele separa por sabores. Se você perdeu esse episódio, sugiro que você volte, porque é um episódio muito importante para você começar a construir o raciocínio de como cuidar da tua própria saúde, tá? E agora a gente vai começar a entrar em assuntos muito importantes, né? Dentro da Ayurveda pra gente entender a saúde humana e como manter a saúde humana, né? E saber sobre os sabores dos alimentos vai ser muito importante, tá? Eu terminei aquele episódio falando que a gente iria falar sobre como se alimentar em cada estação do ano, né? Já pegando aí o gancho dos sabores dos alimentos. Mas eu pensei melhor, né? Tive tempo aí para pensar melhor, que eu não fiz nenhum podcast, né? Nenhum episódio nessas últimas 2 semanas, porque eu tava ocupada. E eu pensando melhor, eu acho que agora vale muito a pena a gente entrar no assunto doshas, que é algo que muita gente me pergunta nas redes sociais, sempre quando tem oportunidade, sempre me perguntam alguma coisa sobre doshas, né? Algo que quem entra no Ayurveda, quem começa a pesquisar sobre a Ayurveda, fica interessado em saber, porque é algo que forma ali o conhecimento do Ayurveda, é algo muito importante para desenvolver o pensamento, digamos assim, um pensamento ayurvédico e para entender esse sistema de medicina, né, na verdade. E então eu acho que agora é o momento da gente falar sobre isso. Como a gente falou dos sabores dos alimentos, é muito importante entender os doshas, as características deles, como eles agem no nosso corpo, para que a gente comece a falar então sobre como se alimentar em cada estação, como curar alguns distúrbios, desequilíbrios, doenças, né? Todo esse raciocínio a gente vai construir ao longo desse podcast. E saber sobre os doshas vai ser algo realmente muito, muito, muito relevante, tá? Então, bora falar sobre os doshas. Para falar sobre os doshas, eu preciso falar um pouquinho sobre como a Ayurveda enxerga a formação do universo, tá? Como que a gente se formou, como que tudo que existe no universo se formou. Isso é muito importante. Então, assim, para o Ayurveda, existe a teoria, né, dos elementos da natureza. Tudo o que forma a natureza, o universo, os animais, nós seres humanos, são os 5 grandes elementos da natureza, que são o éter, que a gente chama éter porque envolve mais coisa do que só espaço, mas você pode pensar em espaço, tá? Um vazio, um espaço. O ar, o fogo, a água e a terra, tá? Um elemento foi dando origem a outro, tá? Até que se formaram 5 grandes elementos e a junção deles começou a formar tudo o que existe no universo, tá? Tudo que a gente enxerga, tudo que a gente consegue sentir, todos os alimentos, tudo tem os 5 elementos da natureza, tá bom? E esses elementos da natureza, quando eles se juntam em parzinhos, eu vou explicar cada um deles, eles formam o que a gente chama de doshas, tá? Dosha é uma palavra em sânscrito que, na verdade, na tradução dela, significa destruição, aquilo que destrói, que tende ao desequilíbrio. E então você pode pensar, nossa, então doshas são ruins? Não, doshas são aquilo que nos mantém vivos. Se você não tiver dosha no seu corpo, ou seja, se você não tiver elementos, os 5 elementos dentro do seu corpo, você vai pifar, entendeu? Você precisa deles para que você possa viver. Tudo o que existe no mundo precisa dos 5 grandes elementos para existir, tá? Mas, e assim, né, a junção de parzinhos deles vão ter funções, né, no nosso organismo, vão ter funções nos alimentos, vão ter funções em tudo que existe. E só que eles tendem a desequilibrar por N fatores que a gente vai discorrer aqui com muita calma, tá? São coisas que a gente vai estudar em vários episódios, mas fato é que desequilibra. E por isso é tão importante a gente conhecer eles, conhecer as características em equilíbrio, em desequilíbrio, para que a gente comece a perceber, né, como que eles funcionam e como que a gente trata quando a gente estiver em desequilíbrio. Beleza? A junção dos elementos éter e ar formam o que a gente chama de dosha vata, tá? Vai anotando aí, pega papel e caneta e anota.
A junção dos elementos fogo e água formam o que a gente chama de dosha Pitta. E a junção entre terra e água é o que a gente chama de dosha Kapha, tá bom? Esses são os 3 doshas. Mas, Yara, o que são doshas que eu não entendi ainda? Doshas tem várias formas de apresentar isso. Tem gente que fala que eles são humores do corpo. Eu não gosto dessa nomenclatura, para falar a verdade. Mas, na verdade, eles são elementos da nossa fisiologia, tá? Eles fazem parte da nossa fisiologia. O seu coração, ele bate, tá? E aí a ciência moderna explica que ele bate, que ele pulsa, que o sangue corre pelo nosso corpo por causa da pulsação, né, do nosso coração, tal. O ar entra pelo nosso corpo, faz todo um caminho de descer, depois ele volta pra gente expirar. Quando a gente come, o alimento faz todo o movimento de descer, né, até depois ele vai ser distribuído para todos os nossos tecidos, o que não serve é excretado, certo? Tudo isso, né, a ciência moderna explica pra gente que é o que acontece no nosso corpo. Mas como que isso acontece? Por que que isso acontece? Quem faz isso acontecer, tá? E aí, o Ayurveda explica pra gente que isso é um movimento dos doshas, tá? É isso que os doshas fazem no nosso corpo. Então, toda a parte, por exemplo, de movimento, então, de fazer as coisas, né? Então, o alimento descer, fazer a respiração entrar e sair, né? Fazer esses movimentos que eu tô fazendo com a mão aqui que você tá vendo. Tudo isso quem faz é o dosha Vata, tá? Eu vou explicar por quê, tá? Calma, eu vou separar bonitinho em bloquinhos, mas só para que você consiga entender a ideia. Então, assim, o coração ele bate por quê? Ele bate porque o dosha Vata faz com que ele bata, ou seja, a junção entre o elemento, espaço e ar faz com que ele bata, tá? Então, essa junção de elementos que formou esse dosha é o que faz toda a parte de movimento do nosso corpo. Então, se o nosso corpo se movimenta, se o nosso sangue percorre todos os lugares que ele precisa percorrer, né? É porque existe esses elementos que fazem esse movimento, tá? Como que funciona o nosso metabolismo, né? O que faz com que a gente digira os nossos alimentos, com que os alimentos vão para os tecidos, com que cada tecido pegue o que ele precisa, né? Cada nutriente que ele precisa de cada alimento. Como que a gente constrói conhecimento, né? Por que a gente constrói conhecimento? Como que a gente faz isso? Quem faz isso é o dosha Pitta, tá? A junção entre o elemento fogo e água, tá? Fogo, a gente pensa em fogo, em claridade, então por isso a gente pensa em inteligência, né? Clareza da mente. Fogo, a gente também pensa em o que é ácido digestivo, então tá aqui ligado à digestão, ligado ao nosso metabolismo. Então, Pitta, né? A junção entre água e fogo é que faz isso no nosso corpo. E depois, como que a gente tem estrutura no corpo, como que a gente forma massa muscular, gordura, como que a gente forma oleosidade na pele, né, para proteger a nossa pele, que a gente forma mucos, que a gente tem muco estomacal, que a gente tem cera no ouvido, muco no nariz, né, de proteção, saliva. Quem que faz isso? É o dosha Kapha. A junção dos elementos terra e água é que fazem com que o nosso corpo, então, tenha essa estrutura que ele tem, tá bom? Então, basicamente, é isso. Os doshas, eles são parte da nossa fisiologia. É quem comanda, quem faz com que tudo funcione, tá bom? Agora, explicando, já dei uma pincelada, mas explicando cada um, né, dentro do seu quadradinho, para que você consiga entender de uma forma bem clara. Então, o dosha Vata, quando a gente fala em Vata, né, que a gente está falando de espaço, de éter e de ar, né? Quando você pensa em éter, né, um vazio, um espaço e ar, no que você pensa? Leveza, movimento, né? O ar não se movimenta, o ar, o vento, né? É movimento, tá? É leveza, é sutileza, a gente não consegue enxergar isso, né? Ele é sutil, ele é frio, tá? É um dosha frio, percebe que ele não tem o elemento fogo na composição. Então, é um dosha frio, tá? Que trabalha com frieza. É um dosha áspero, né? Ele não tem água, ele não tem umidade, ele não tem oleosidade, então ele é áspero, certo? Então essas são as características do dosha Vata, tá? E que a gente chama de gunas no Ayurveda, né? Que são as qualidades do dosha Vata.
E esse dosha, ele é, como eu falei, movimento, certo? Como ele é área e espaço, ele é movimento. Então, ele faz tudo o que é movimento do nosso corpo. Como eu falei, olha que importância que ele tem. Ele faz toda a movimentação de sangue, ele ajuda a fazer a movimentação dos nutrientes para onde precisa ir, ele que faz a movimentação, os movimentos peristálticos, né, da nossa digestão, então que faz com que o alimento passe por, ele faz contrações, né, e faz com que o alimento vá passando por todos os órgãos que precisa passar. Ele faz os nossos movimentos, né, da gente poder caminhar, da gente poder andar, mastigar, piscar, né, pegar coisas, enfim, né, tudo que envolve movimento no corpo é o dosha vata que é responsável, tá certo? Então, se você tem o dosha vata equilibradinho, então você tem toda a parte de movimentação do teu corpo acontecendo perfeitamente. Esse dosha, né, quando a gente pensa em movimento, a gente pensa, mas quem que movimenta também, né? O que é o cérebro, não é? É o nosso sistema nervoso central, né, que dá comandos. Então, o dosha vata, ele tá muito presente, né, no nosso sistema nervoso central. É quem rege o sistema nervoso central, é quem comanda o sistema nervoso central. Então, o que isso significa? Significa que toda sensação de dor que a gente tem, pensa, quando a gente sente alguma dor, é o nosso corpo avisando alguma coisa pra gente. Então, o nosso cérebro manda sinais de dor para avisar que alguma coisa tá errada, tá? E esse aviso pro corpo, essa sensação de dor que vem do sistema nervoso central é o vata que tá fazendo, tá? Então, a gente fala na Ayurveda que sempre onde tem dor, tem vata. Nem sempre a dor ela vai ser originada de um vata agravado, de um vata em desequilíbrio, de alguma coisa errada nesses elementos dentro do corpo. Mas o sinal de dor é ele quem tá dando. Então, na dor existe um processo de vata, tá? Pode ser a causa ou não da dor, mas existe um processo de vata, tá? Isso é muito importante entender para quando a gente for falar de tratamento de sintomas, de doenças, tá bom? Mas você precisa entender que onde tem dor tem vata, e que ele tá nesse sistema nervoso central e que ele faz toda a parte do movimento do corpo. Então, o dosha vata, ele é considerado o quê? O dosha pai, o dosha rei, vamos dizer assim. É quem comanda tudo, tá bom? Se o vata desequilibra, todo mundo vai desequilibrar. Pitta e kapha vai acabar desequilibrando também, tá? E vai causar sérios problemas pro corpo, nem tanto que o Ayurveda, ele descreve uma série de grupinhos de doenças, né? E ele diz que vata tem cerca de 80 doenças de vata, existem cerca de, acho que são 60 ou 40 doenças de pitta, não me recordo bem, acho que são 40. Depois eu vejo essa informação, mas enfim, meio termo ali é pitta, e existem 20 doenças de kapha. Ou seja, o vata é o que mais dá problema mesmo, tá? E a gente sempre brinca em Ayurveda também, né? Quando a gente tá falando aqui entre terapeutas, né? Entre estudantes de Ayurveda, que quando você não tem certeza de quem causou o problema, trata o vata, que provavelmente foi ele. Por quê? Porque ele realmente é o que mais desequilibra. Lembra que eu falei que ele é movimento? Ele tá sempre movimentando. Então, no movimento, ele tende muito a desequilibrar, tá? E aí ele acaba causando problema realmente para todo o resto, certo? Então, esse é o dosha vata, tá? Eu não vou entrar hoje nesse episódio em qualidades, características em cada pessoa, tá? Isso a gente vai falar nos próximos episódios, cada episódio para um dosha. Mas aqui você só precisa saber o que ele faz no corpo, tá? Quais são as funções dele no teu organismo. Então, a função dele é essa. É movimento, cuidar do sistema nervoso central, é te dar sinal de dor, é te avisar que tem alguma coisa errada, enfim. Isso é o dosha vata, tá bom? O dosha pitta, por sua vez, ele é o dosha que é formado por água e fogo, lembra? Na verdade, fogo e água, tem mais fogo que água. Então, ele faz toda a parte de metabolismo no nosso corpo. Lembra que eu falei que ele é quente, que ele é úmido, um pouco oleoso, né? E ele é também fluido, né? Eu acho que eu não falei da fluidez, mas ele é fluido por conta do quê? Da água, certo? Então, ele é o dosha que cuida de toda a parte do metabolismo. Então, se a gente tem qualquer problema de metabolismo, a gente tá falando de algum desequilíbrio de pitta, tá? Porque ele quem cuida do metabolismo. Então, ele quem cuida da nossa digestão. Aí, um ponto muito importante, não confunda pitta com agni, tá? A agni é o nosso poder de digestão, são os nossos ácidos digestivos, tá? Que podem desequilibrar também. Mas o pitta, ele
cuida da digestão, ele faz toda a parte de digestão de metabolismo e ele influencia muito o Agni, tá? Mas o Vata também influencia o Agni, o Kapha também influencia o Agni. Então, não são coisas iguais, tá? São coisas bem diferentes. O Pitta, ele é o dosha, tá? O Agni, ele é o nosso poder de digestão, beleza? E aí, então, o Pitta, ele é esse dosha, então, que vai cuidar de toda a parte de metabolismo, de como a gente absorve nutrientes, de como a gente, como que eu posso dizer? Enfim, que a gente, ele faz com que a gente tenha uma boa digestão, porque ele influencia bastante na parte de, por ele ser fogo, tá? Acho que tá dando para entender, né? Às vezes eu atropelo um pouco aqui o pensamento, mas é basicamente isso. E ele também não é só metabolismo, tá? Não só metabolismo de comida, na verdade, mas ele também faz toda a parte de assimilação de conhecimento, ele tá muito ligado à nossa inteligência, tá? Então, toda forma, né, toda transformação no corpo, pensa assim, né? Eu falo metabolismo, mas eu acho que transformação é uma palavra muito melhor, porque engloba tudo. Toda a parte de transformação do nosso corpo, da nossa mente, né? De nós, como seres humanos, tem Pitta envolvido. Então, a transformação daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta em conhecimento, em inteligência, é o Pitta Dosha que faz, tá? Então a gente estuda, né? E aí para aquele estudo realmente entrar na nossa mente, realmente fazer algum sentido, a gente fazer as conexões, né? E começar a entender as coisas, é o Pitta que faz, tá bom? E então, transformações, então, quando a gente fala de cozinhar os alimentos, né, a gente tá falando de ácido digestivo, mas a gente tá falando o quê? De presença de Pitta, a gente tem subdoshas de Pitta que vão trabalhar em cada fase dessa parte da digestão quente, né, desse processo quente da digestão, tá? Então, basicamente é isso, quando a gente tá falando de Pitta, a gente tá falando de transformação de alimento e nutriente, transformação daquilo que a gente vê e escuta em conhecimento, inteligência, clareza na mente, tá? Tudo isso é Pitta Dosha. Kapha Dosha, tá? É o dosha que eu falei que é formado por água e terra, né? Quando a gente pensa em água e em terra, junta a água com a terra, o que vai acontecer? Eu gosto de fazer sempre essa brincadeira para você imaginar. O que forma a junção de água com a terra? Lama, né? Forma algo que denso, pesado. Então o Kapha tem que dar origem a tudo que é palpável, a tudo que é pesado, a tudo que a gente enxerga, que a gente pega, né? Que tem estrutura. Então por isso que eu falo que ele é a estrutura do corpo, tá? Então, toda parte, assim, a maioria dos nossos tecidos, né, eu acho legal fazer essa comparação, mas, por exemplo, lembra quando eu tava falando do Vata, né, que o Vata, ele é seco, ele é áspero, então o nosso tecido ósseo, tá, é um tecido que ele tá muito ligado ao Vata Dosha. O Pitta, ele é, então, né, água e fogo, tá ligado, então, a essa coisa quente, né? E quando a gente pensa em algo quente, em algo fluido, em algo escuro, né? Assim, com cor, com brilho, o que a gente pensa quando a gente tá falando de tecido? Em sangue, tá? Nosso sangue, ele tem muita influência de Pitta, por causa da similaridade dele com Pitta Dosha, tá? E agora, todos os outros órgãos, eles são formados, eles têm muita influência, eles são similares a Kapha Dosha. Então, o nosso tecido plasmático, o nosso tecido medular, o nosso tecido gorduroso, muscular, tá muito ligado ao Kapha Dosha. Quem é que cria esses tecidos? Quem é que mantém esses tecidos fortes? Um Kapha Dosha em equilíbrio, tá bom? E o Kapha Dosha em equilíbrio, o que ele faz? Ele garante a proteção do nosso corpo, não só a estrutura, mas a proteção do nosso corpo. Então, todos os mucos protetivos, então, o muco estomacal, intestinal, saliva, muco das narinas, muco cervical, né? Muco cera no ouvido, oleosidade na pele, tudo que tá ligado, então, à proteção do nosso corpo é o Kapha Dosha que faz em equilíbrio, tá? Uma boa nutrição dos nossos tecidos gera um equilíbrio do Kapha, que gera, então, por consequência, toda essa proteção adequada do nosso organismo.
E por isso, inclusive, que o Kapha Dosha, né, quem tem ali o Kapha em equilíbrio no organismo, bem formado no organismo, tem menos tendência a adoecer. Por quê? Porque se você tem todos os tecidos muito bem formados, né, todo o corpo muito bem protegidinho, você tem uma boa imunidade também. Então, o Kapha está muito ligado a isso, tá? A nossa boa saúde. Não que os outros não estejam, claro que é o equilíbrio de todos eles que gera saúde pra gente, mas o Kapha, ele tem realmente uma importância muito grande nessa questão física, tá? Principalmente física. Então, ele faz toda essa coesão, né? Na verdade, eu esqueci de usar essa palavra, mas é uma palavra importante para você anotar aí. Ele é o princípio da coesão, que faz com que tudo funcione. E aí, uma coisa que é muito importante da gente entender, então, é que cada ser humano tem todos esses doshas, ou seja, todos os elementos no corpo, mas cada um tem uma quantidade diferente deles. Uma quantidade de nascença, então cada um nasce com uma constituição diferente, então com mais vata, outro com mais pita, outro com mais kapha, outro com mais vata e pita, tá? Existem as combinações de doshas também, mas todos temos todos os doshas no corpo, tá? Em maior ou menor quantidade. E essa constituição define várias coisas da nossa vida, define o nosso comportamento, define a nossa estrutura física, as nossas tendências a desequilíbrios. Saber isso é importante pra gente saber como se cuidar, tá? E também pra gente começar a entender os desequilíbrios, entender quando que a gente não tá adequada, né? Então, quando que a gente tá apresentando sintomas, características que não são as naturais nossas, beleza? Só que isso a gente vai falar, então, a partir do próximo episódio. Então, no episódio de número 13, a gente vai falar sobre a constituição vata. Pessoas que têm a constituição mais vata. Quais as características que elas apresentam, as tendências que elas vão apresentar. Beleza? Então, te vejo lá. Para você que está me vendo aqui no YouTube, por favor, não esquece de seguir o canal, de compartilhar com as pessoas que você acha que tem que ouvir essa explicação, que vão se beneficiar desse conhecimento. Curte o vídeo, tá? Para que o YouTube entenda que ele é relevante, ele comece a mostrar para outras pessoas também, beleza?